Galileu, Clássicos da Literatura Brasileira. A Pata da Gazela. A obra e seu autor. Hoje vou falar sobre um livro que li na minha adolescência, A Pata da Gazela, publicada em 1870. Esta obra literária foi escrita por José Martiniano de Alencar, um dos maiores romancistas do século XIX. Escritor cearense, ele foi romancista, advogado, jornalista e político, atuando na vida pública durante o Brasil Imperial. José de Alencar escreveu livros que exaltam a identidade, a cultura e os costumes do Brasil. É conhecido por obras indianistas, como Iracema e o Guarani, por livros históricos como As Minas de Prata, e também pelos romances de sua fase urbana, que retrata a sociedade do Rio de Janeiro no período do Brasil Imperial, como Lucília, Senhora e A Pata da Gazela. A história de A Pata da Gazela se destaca por ser uma crítica afiada às convenções sociais de sua época. Vamos começar? A trama. José de Alencar parece ter se inspirado na história da Cinderela ao dar início a este romance, pois tudo se desencadeia quando Horácio de Almeida encontra uma botina feminina caída na rua. Assim como o príncipe da Cinderela, Horácio sai em busca da dona daquele calçado que o encanta por seu tamanho pequeno, que o faz acreditar pertencer a uma jovem bela de pezinhos delicados. Horácio era um admirador da beleza feminina. No momento em que encontramos na história, está enfarteado em sua apreciação dos atributos das beldades que o cercam. Seu gosto pelo belo tornava-se cada vez mais exigente. A beleza comum já não satisfazia. Tentando aliviar seu tédio frívolo, ele deixou de admirar a beleza feminina como um todo e passou a se dedicar à contemplação dos detalhes de sua anatomia. Um sorriso em uma boca bonita, uma trança densa, uma cintura fina, um colo elegante, um requebro sedutor. Admirado com o tamanho da botina, Horácio passa a idealizar sua dona como uma mulher perfeita, com um pezinho mimoso, com uma pata de gazela. Leopoldo, o outro personagem masculino da história, é um homem sensível e solitário, que vive o luto recente da perda de sua irmã. Carente do afeto da única companhia familiar que tinha, ao avistar Amélia na rua, apaixona-se perdidamente. A partir daí, acredita que a solidão de sua existência acabou, que encontrou sua alma gêmea. Após o primeiro encontro, não lembra sequer os detalhes de suas feições, somente a impressão que a contemplação daquela pessoa causou em sua alma e coração. Posteriormente, Leopoldo descobre que Amélia pode ter o que ele considera uma imperfeição física, um pé medonho. Choca-se com o contraste entre o que chama de pata de elefante e a perfeição da alma. A trama gira em torno das formas de amar de Horácio e Leopoldo, pois enquanto este valoriza a profundidade das relações, aquele se deixa seduzir pelas ilusões externas. No início da história, eles querem encontrar a mulher por quem se apaixonaram e, ante o desconhecimento de sua identidade, procuram a jovem nos salões de festa, teatros, passeios e outros eventos da sociedade carioca da época. José de Alencar faz uma crítica irônica à superficialidade dos relacionamentos sociais do século XIX, representada nos conceitos de beleza e amor dos personagens. Exemplo disso é a idealização do corpo da mulher, que para se sentir bela teria que ter um pé pequeno, enquanto a mulher que tivesse um pé grande ou chato se sentiria imperfeita e, envergonhada, esconderia este defeito da sociedade. As mulheres da história, assim como as demais do período, criadas para serem boas esposas, esforçavam-se para se mostrarem bonitas e prendadas para seus pretendentes. No primeiro momento da narrativa, o enigma da botina acende a imaginação de Horácio e a curiosidade do leitor. A pata da gazela vira símbolo de perfeição, e a pata de elefante representa a temida imperfeição feminina.
No segundo momento da trama, desenrola-se o teatro social, em que os rituais da sociedade funcionam como palco para o romance dos protagonistas. É nesse ambiente que se revelam ao leitor as nuances da personalidade de Amélia e as diferentes versões da moça, vistas pelos olhos de seus dois pretendentes. Mesmo diante das restrições da sociedade de seu tempo, Amélia exerce sua vontade com sabedoria, mostrando que não é apenas objeto de disputa, mas sujeito ativo de sua história. Enquanto isso, seus pretendentes sofrem as consequências dos critérios que eles próprios haviam pré-estabelecido para a escolha da mulher ideal. Em A Pata da Gazela, temos uma narrativa leve, com diálogos espirituosos e descrições elegantes que exploram o contraste entre aparência e essência. É um livro que diverte, mas também faz pensar. É importante lembrar que a história deve ser apreciada dentro do contexto em que foi escrita, sem julgamentos baseados em conceitos ou valores contemporâneos. Ela reflete os costumes e visões de mundo do século XIX, e é justamente nesse contraste histórico que reside sua riqueza literária e crítica. Os personagens. A trama gira em torno de 4 personagens principais e sua dinâmica social. Horácio, rapaz que traz a personalidade de um sedutor superficial que se apaixona apenas pela aparência. É vaidoso, fascinado pela perfeição física. Na história, o amor começa e termina para ele no detalhe estético de um pezinho delicado. Leopoldo, rapaz sensível que valoriza mais o caráter e a alma da amada. Possui inclinação para enxergar além da superfície. Ele aceita a possibilidade da imperfeição física da mulher amada e, com isso, abre espaço para um afeto mais profundo. Amélia, jovem bela e rica, alvo das atenções masculinas e objeto do amor dos personagens masculinos principais. Moça da elite, é cercada por expectativas sociais. Ela percebe a situação em que está envolvida e adota uma postura atuante em busca de sua felicidade, ainda que dentro das regras de seu tempo. Laura, amiga de Amélia, aparece para trazer conflito à trama, despertando no leitor e nos personagens principais masculinos dúvidas sobre a identidade da dona da botina encontrada por Horácio. A tensão que envolve os protagonistas nasce do contraste entre os dois modos de amar, um que idolatra a forma e outro que acolhe o imperfeito. Amélia, no centro do conflito, age de forma ativa, pois ao perceber as diferentes maneiras de amar de seus dois admiradores, testa-as e, no fim, escolhe. Para relembrar esta história, lerei para você alguns momentos que considero relevantes para a trama. O autor apresenta Leopoldo, que ao avistar uma jovem na rua, cai de amores à primeira vista. Simples no trajo e pouco favorecido a respeito de beleza. Os dotes naturais que excitavam nesse moço alguma atenção eram a vasta fronte meditativa e os grandes olhos pardos, cheios do brilho profundo e fosforescente que naquele momento derramavam pelo semblante de Amélia. Havia minutos que, percorrendo a rua da quitanda em sentido oposto à direção do carro, avistara a moça recostada nas almofadas e sentira seu aspecto viva impressão. Sem disfarce ou acanhamento, recostando-se à ombreira de uma porta de escritório, esqueceu-se naquela ardente contemplação. Em seguida, são apresentadas Amélia e Laura. Estava parada na rua da quitanda, próximo à da Assembleia, uma linda Vitória, puxada por soberbos cavalos do cabo. Dentro do carro havia 2 moças. Uma delas, alta e esbelta, tinha uma presença encantadora. A outra, de pequena estatura, muito delicada de talhe, era talvez mais linda que sua companheira. Estavam ambas elegantemente vestidas e conversavam a respeito das compras que já tinham realizado ou das que ainda pretendiam fazer. Por fim, é apresentado Horácio, o outro personagem principal. Nesse momento, porém, dobrando a rua da Assembleia,
se aproximaram um moço elegante, não só no traje do melhor gosto, como na graça de sua pessoa. Era sem dúvida um dos príncipes da moda, um dos leões da rua do ouvidor. Mas desse podemos assegurar, pelo seu parecer distinto, que não tinha usurpado o título. O mancebo viu casualmente o lacaio quando passara por ele correndo, e percebeu que um objeto caíra do embrulho. Naturalmente, não se dignaria abaixar para apanhá-lo, nem mesmo deitar-lhe um olhar, se não visse aparecer ao lado da Vitória o rosto de uma senhora, que o aspecto da carruagem indicava pertencer à melhor sociedade. Então, apressou-se, para ter ocasião de fazer uma fineza e pretexto de conhecer a senhora, que lhe parecera bonita. Os leões são apaixonadíssimos de tais encontros. Acham-lhes um sainete que destrói a monotonia das relações habituais. Horácio encontra Botina e inicia a busca por sua dona. Quando o moço ergueu-se com o objeto na mão, já o carro dobrava a rua 7 de setembro. Ficou ele um momento indeciso, olhando em torno, como se esperasse alguma informação a respeito da pessoa a quem pertencia o carro. Sem dúvida, a senhora era conhecida em alguma loja de fazendas. Talvez tivesse aí feito compras. Não obtendo, porém, informações, nem colhendo o resultado da pergunta que fizera a um caixeiro próximo, resolveu-se a meter o objeto no bolso e seguir seu caminho. Examinou novamente a obra-prima, voltou-a de todos os lados, apalpou docemente o salto e o bico, dobrou a orla da arte, sondou o interior da concha, que servira de regaço ao feiticeiro Pezinho. Esta botina é de moça, e moça em todo o viço da juventude. A sola apenas roçada junto à ponta, o salto quase intacto, não estão descrevendo com a maior eloquência a sutileza do passo ligeiro? Eu sinto, posso dizer. Eu vejo esse andar gentil que manifesta a deusa, como disse o poeta. A deusa, a Vênus deste Olimpo em que vivemos, a mulher. Leopoldo se apaixona à primeira vista por uma bela desconhecida e passa a vagar pelas ruas e eventos sociais cariocas à sua procura. Se eu soubesse ao menos para que lado mora ela, esse ponto seria o meu horizonte, o meu céu. Eu me voltaria para ali quando adorasse a Deus e quando conversasse com ela. Amaria as estrelas, as nuvens e até as borrascas dessa banda do firmamento. Amaria as ruas, as calçadas e até a poeira desse arrabalde da cidade. O mancebo vagou assim durante 2 horas, percorrendo as ruas sem destino. Não era tanta a esperança de ver a moça, ou somente o carro, como a necessidade de ocupar seu espírito, o que o impelia nessa perseguição de uma sombra. Eu tornarei a vê-la, pensava ele consigo, e ela me há de amar, tenho convicção. O amor é um magnetismo. Eu acredito que o magnetismo se resume nele, que a lei da atração não é senão a lei da simpatia. Os polos são a cabeça e o coração, na terra como no homem. Se ela for a mesma que eu vi com os olhos de minha alma, a mesma que se revelou a minha paixão, aquela que devo unir-me eternamente para formar um ser mais perfeito, eu caminharei para ela como ela para mim, impelidos por uma força misteriosa, por mútua aspiração. Neste trecho do livro, Leopoldo encontra sua bela e amada desconhecida na ópera. Eram perto de 10 horas. Cantava-se o final do 2º ato da ópera, e Leopoldo, sentado em uma cadeira do lado direito, estava completamente absolvido no canto magistral de Lagrange em Mirate. Um momento, porém, ergueu os olhos e, volvendo-os lentamente, fitou-os em um camarote de 2ª ordem. Estremeceu. O olhar morno e baço que se escapava de sua pupila iluminou-se de fogos sombrios e ardentes. Vira a mulher amada. Amélia estava nessa noite em uma de suas horas de inspiração. A mulher bela tem,
como homem de inteligência em certos momentos, influições enérgicas de poesia. Nessas ocasiões, ambos irradiam. A mulher fica esplêndida, o homem sublime. Não foi, porém, o suave perfil da moça, nem os contornos macios de suas formas gentis, o que arrebatou o espírito do mancebo. Ele só viu a luz, o brilho da alma, rorejando do sorriso. Contemplava a rosa, embebia-se nela, sem contar-lhe as pétalas. Amélia, no entanto, percebe e se incomoda com os olhares apaixonados de Leopoldo. Amélia, que apoiava o lindo braço sobre a almofada de veludo da balaustrada, prestava atenção à cena, recolhendo às vezes a vista para discorrê-la vagamente pelos camarotes fronteiros. Depois que o pano caiu, conservou-se na mesma posição, conversando com sua mãe e Laura, que ali estava de visita. Então voltou rapidamente o rosto e deixou cair sobre a plateia um olhar súbito e vivo. Foi uma centelha elétrica listrando no espaço para logo apagar-se. Revelou-se no semblante da moça alguma inquietação e visível incômodo. Quis disfarçar, mas afinal ergueu-se para ocultar-se no interior do camarote, por detrás de Laura, a qual ocupava o outro lugar da frente. O olhar que deitara a plateia encontrou o olhar profundo e ardente de Leopoldo, e, batendo de encontro a esse raio brilhante, reagiu como estilete para feri-la no coração. Infelizmente para Leopoldo, Amélia se encanta pelo elegante Horácio. Vejamos o trecho seguinte. Amélia resolvera ficar onde estava e não tomar o lugar da frente, apesar de Laura ter voltado a seu camarote. Mas essa resolução, tão solidamente calcada em seu coração, caiu de repente. Bastou um olhar. Vira na plateia, encostada à balaustrada da orquestra, um elegante cavalheiro. Era Horácio. O sorriso brando que emanava dos lábios da moça, como a onda pura e cristalina de um ribeiro, desapareceu então sob outro sorriso mais brilhante, que borbulhava como a frol da cascata. Era o sorriso da vaidade, como o outro era da inocência. A moça colocou-se na frente, fazendo realçar com a graça de seus movimentos a suprema elegância do talhe. Demorou-se mais do que era preciso nesse ato, e sentando-se, houve em seu corpo um impulso quase imperceptível de misteriosa expansão. Disse-ia que ela se queria debruçar no quadro iluminado do camarote. Horácio, por sua vez, está à procura da dona do idolatrado pezinho. Nesta pesquisa gastou Horácio muitos dias, sem colher o menor resultado. Apesar de tudo, o leão não desanimava. Todas as manhãs, ao acordar, levantava um plano de campanha que punha em prática durante o dia. Depois de consumir as horas em suas indagações, ia contemplar a botina, prenda querida de seu amor, e prosseguia à noite sua porfia incansável. Corria os espetáculos e bailes, com o olhar rastejando para descobrir, por baixo da orla do vestido, o ignoto deus de suas adorações. Não dançava para observar melhor o arregaçado dos vestidos. De ordinário, andava pelas escadas e portas, a fim de aproveitar o ensejo da subida e descida. Muitas vezes ia fumar junto ao lugar onde se colocavam os lacaios, na esperança de conhecer o portador da botina. Quando as rainhas da moda, as deusas do salão, surpresas e atônitas, o viam passar sem distingui-las com uma palavra ou uma fineza, ele, atirando-lhes um olhar de compaixão, dizia consigo: Coitadas, não sabem que o leão viu a pata da gazela e fareja-lhe o rasto. Que lhe importam as garras da pantera? Após sua caçada inicial, o leão acha que Laura pode ser sua gazela e persegue sua presa. Mas o leão, inquieto e preocupado, saíra assodadamente e subia de um pulo as escadas que o separavam da segunda ordem.
Aquela mão é irmã do meu adorado pezinho. Não tem a graça dele, sem dúvida. Nem se compara com aquele mimo de amor. Mas é um certo ar de família, um quer que seja. Assim cogitando, Horácio chegara à porta de um camarote e, pela fresta, fitara com disfarce o olhar em Laura, cuja mão, excessivamente pequena e calçada por uma luva muito justa, custava a segurar o binóculo de madrepérola. O moço apenas reconheceu o vestido de seda violeta e a mãozinha que lhe servira de fanal. Abaixou o olhar para a fímbria do vestido, a ver se descobria alguma coisa. O peito, a ponta, a sombra ao menos do pezinho mimoso do ídolo de sua alma. Mas não foi possível. O vestido arrastava no chão. Nenhum movimento fazia ondular a seda. E, contudo, o mancebo ali ficou imóvel, palpitante de emoção, como se esperasse dos lábios da mulher amada o monossílabo que devia decidir de seu destino. Horácio, o feliz conquistador, o coração fogoso e inflamável, nunca ardera por mulher alguma, como agora ardia por aquele pezinho idolatrado. Seus amigos já não o reconheciam. Ele aparecia nos bares, nos teatros, nos pontos de reunião, de relance, como um meteoro, seguindo após uma ideia fixa, ou uma sombra que fugia diante de seus passos. Eis qual tinha sido a vida de Horácio até o momento em que o vamos encontrar no mesmo lugar, defronte da porta entreaberta do camarote. Laura percebeu-o afinal e sorriu-lhe com ternura. A atenção do rei da moda era uma fineza, um ar de seu real agrado. Cumpria-lhe agradecer. Fitando com mais força o olhar na pupila da moça, como para travar-lhe da vontade, Horácio abaixou lentamente esse olhar até a fímbria do vestido de chamalote com uma insistência significativa. Laura fez escalate, e a porta do camarote, rapidamente fechada, a subtraiu às vistas ardentes do leão. É ela! Exclamou o coração do mancebo, afogado em júbilo. Não há dúvida. Para sentir esse pudor exagerado e incompreensível, é preciso ter ali oculto um pé como aquele que eu sonhei. Um pé? Não, um mimo, uma maravilha, um tesouro, um céu. É o pudor da violeta que se esconde na sombra, é o pudor da pérola oculta na concha, é o pudor do diamante sumido no seio da terra, é o pudor da estrela imergindo-se no azul. O leão desceu as escadas murmurando: vê-lo e morrer. Pouco depois terminou o espetáculo. Amélia, com um ressaibo de melancolia na fronte, embuçou-se na peliça e desceu. Ela perdera de vista Horácio, e só o tornara a ver parado em frente à porta do camarote de Laura. Desamparada pelo encanto do gentil mancebo, sofrera todo o resto do espetáculo o desassossego que lhe incutia o olhar de Leopoldo. Horácio tinha avistado Laura, que descia o lanço da escada oposta, e correra pressuroso, com os olhos fitos na fímbria de seda. Seu olhar tinha tal força que parecia um croque a levantar a orla do vestido. Debalde, nem a sombra do pé. O encorpado estofo arrastava pesadamente pelo chão. Chegou a moça à porta, onde o carro a esperava. Horácio teve um vislumbre de esperanças, porém nova decepção o esperava. Não viu mais do que uma nuvem de sedas ondular e sumir-se. O leão fez um movimento de desespero. Senhor, por que em vez de homem não me fizeste estribo de um carro? Teria a felicidade de ser pisado por aquele pezinho. Leopoldo descobre uma possível imperfeição em sua amada e fica chocado. Viu ele de repente a moça que passava na companhia de outras pessoas. Amélia voltara o rosto. Seu olhar cruzou rapidamente com o olhar do mancebo. Ela estremeceu com o costumado calafrio e acelerou o passo. Vendo-a sumir-se, encoberta pela esquina, o mancebo também se apressou para acompanhá-la, mas chegou tarde. A moça e as pessoas que iam em sua companhia acabavam de entrar em um carro. Leopoldo apenas vira um pé, que na precipitação de subir, levantara demais a saia.
Leopoldo ficara na calçada imóvel e estático de surpresa. O pé que seus olhos descobriram era uma enormidade, um monstro, uma legião. Ao tamanho descomunal para uma senhora, juntava disformidade. Pesado, chato, sem arqueação e perfil. Parecia mais uma base, uma prancha, um tronco, do que um pé humano e, sobretudo, o pé de uma moça. Os traços especiais da beleza de Amélia não tinham deixado na memória de Leopoldo a mínima impressão da primeira vez que a vira, apesar de contemplá-la demoradamente. Entretanto, o defeito não lhe escapou, embora passasse de relance diante de seus olhos. O Castro, que não admirara o matiz da rosa, notou a mácula e desgostou-se dela. Ele sentia-se com forças para amar o feio e o desgracioso, mas não o disforme, o horrível. Uma noite, Leopoldo encontra Amélia em casa de conhecidos e consegue dançar e falar com ela. O piano deu o sinal da quadrilha. Leopoldo aproximou-se de Amélia e, inclinando-se, sentiu no seu estremecer o braço tépido de Amélia. A moça não teve consciência do que se passou até o momento em que o moço a conduziu a seu lugar. Recordava-se apenas de que seu pai lhe falara por muito tempo, com a voz baixa, porém palpitante de emoção. Assim fora. Passada a primeira confusão da quadrilha, Leopoldo, fitando o olhar no semblante da moça, deu expansão aos sentimentos que lhe tumultuavam dentro da alma. Com a fronte baixa e as faces cheias de rubores, Amélia parecia absolvida e reconcentrada enquanto o moço falava. Disse-ia que ela não ouvia. A senhora acredita, dona Amélia, na atração irresistível que impele duas almas entre si e as chama fatalmente a se unirem e absolverem uma na outra? Eu acreditava nessa força misteriosa, mas ainda não tinha chegado o momento de experimentá-la em mim, de sentir em meu ser este elo divino que prende as almas através do tempo e da matéria. Senti-o há 20 dias, quando a vi pela primeira vez, quando a senhora se revelou ao meu coração. Leopoldo continua sua bela declaração de amor incondicional por Amélia. Leopoldo referiu as emoções que sentira na ocasião de seu primeiro encontro com Amélia, a impressão que ela deixara em seu espírito e os sonhos em que se embalara sua imaginação nos dias seguintes. Tive então, continuou o mancebo com acento profundo e comovido, tive então, e depois, a prova de que esse enlevo de meu ser, essa abstração de minha existência para absolver-se noutra, era a atração moral e nada mais. Via, admirava, adorava na senhora uma coisa somente, sua alma. Não sabia, ainda hoje não sei, se a mulher que eu amo é bonita para os outros. Sei que para mim é de uma beleza divina. Perdesse ela a graça e a formosura que aos outros seduz, para mim seria a mesma. Eu havia de adorá-la com o mesmo ardor. Leopoldo inclinou a fronte para falar quase ao ouvido da moça. Outrora julgava impossível que se amasse o horrível. Agora reconheço que tudo é possível ao amor verdadeiro, ao amor puro e imaterial. Não só reconheço, mas sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires. Oh, sinto-me capaz de amar, o anjo ainda mesmo encarnado em uma legião. Horácio acredita que Amélia é a dona da botina que encontrou e passa a cortejá-la, aguardando uma oportunidade de ver seu amado pezinho. À noite, o moço dirigiu-se à casa dos Sales. Amélia o esperava. Mas o sorriso se desfez com a perturbação que de repente sentiu a moça. A vista do leão tinha descido até o tapete e se fixara com uma insistência visível na fímbria do vestido ligeiramente arregaçada. Horácio julgou que pudesse lobrigar a ponta do pezinho que idolatrava. A moça consertou as dobras da saia de modo a interceptar o olhar curioso e disfarçou conversando com uma amiga. Desde o princípio, notara Amélia aquele sestro de Horácio. Quando ela o supunha mais embebida em seus encantos, mais rendida à sua beleza,
surpreendia o olhar do moço a rastejar pelo chão, procurando insinuar-se por baixo da orla de seu vestido. Muitas vezes ela perdia os seus mais ternos sorrisos porque o moço, em vez de procurar-lhe no rosto a esperança de ser amado, esquecia-se acatar sobre o tapete alguma ideia que não se animava a revelar. Leopoldo, Amélia e Horácio estão na mesma festa. Na ocasião, Leopoldo conversa com Horácio, que lhe conta seu amor pela pata da gazela. Leopoldo sabe que Amélia recebeu um pedido de casamento e descobre que o pretendente é Horácio. Vamos ler mais um trecho. Na sala, dançava-se a sexta quadrilha. Acho-a pensativa, disse Leopoldo, reparando que o lindo rosto de seu par, ordinariamente animado por uma gentileza vivaz, estava agora amortecido pela reflexão. Amélia fitou nele seus grandes olhos ingênuos. E não tenho razão? Leopoldo calou-se. Tinha compreendido o pensamento de Amélia. Na véspera de decidir de seu destino, de ligar eternamente sua existência, a mulher deve ter desses instantes de recolhimento íntimo. A dúvida agita-se no seio da fé mais profunda, o receio no âmago da esperança mais risonha. As flores do coração, como as da natureza, têm um verme que as babuja. Que podia Leopoldo dizer a essa alma perplexa? Aumentar-lhe a dúvida, dar força às vacilações, não seria digno, parecia-lhe uma sedução. Confortá-la em sua fé, animar-lhe a esperança, apontar-lhe para um futuro cheio de venturas, fora nobre e generoso, mas faltava-lhe abnegação para tanto. Terminada a contradança, Amélia, pelo braço do par, deu uma volta pela sala. A um aceno de seu leque, Horácio, que estava conversando em um grupo, chegou-se. Chame papai, são horas. Enquanto o leão procurava o Salles para preveni-lo do desejo de sua filha, Amélia dirigiu-se ao tocador. Leopoldo ficara surpreso de ver a moça falar a Horácio, e com um tom bem expressivo de intimidade. Não pensava que se conhecessem tanto, disse ele com a voz comovida. Pois é com ele. O rubor que tingiu as faces da donzela rematou a frase com a sublime eloquência do pudor. Não sabia? Perguntou a moça para disfarçar. Não. Como o senhor diz este não? Com efeito, a voz de Leopoldo tivera uma vibração profunda, quando pronunciara aquele simples monossílabo. Desejava que não fosse ele? Perguntou a moça com certa ansiedade. Por quê? Aproximava-se Horácio, dando o braço a Dona Leonor e seguido pelo negociante. Amélia separou-se de seu cavalheiro e, levantando a cortina de veludo do tocador, voltou-se. Há de me dizer, insistiu. É preciso? Perguntou Leopoldo, e seu olhar desceu lentamente do rosto da moça à fímbria do vestido. Amélia palideceu. A cortina, escapando de sua mão trêmula, ocultou-a. Conhecias Amélia? Perguntou Horácio, enquanto esperava que as senhoras saíssem do tocador. Estás admirado, sem dúvida, retorquiu Leopoldo secamente. O leão fitou no companheiro um olhar interrogador, mas ocorreu-lhe de repente uma ideia, que lhe trouxe aos lábios um sorriso de ironia. Lembrara-se do Aleijão. A mulher amada por Leopoldo não podia ser Amélia, mas quem sabe se o idealista, capaz de adorar uma monstruosidade, o espírito severo que desdenhava a beleza material, não sofria a sedução irresistível do mimoso pezinho? Admirado de quê? De te ver convertido à idolatria da beleza material? Amélia, que saía do tocador, embuçada em sua capa de cachemira escarlate, tomou o braço do noivo e desceu as escadas. Finalizando o review. A leitura dos trechos do livro fica por aqui, pois a partir deste momento a trama corre para seu desfecho. Foi possível ler partes mais extensas desta história porque as obras deste escritor brasileiro já pertencem ao domínio público. Isso significa que não há mais direitos patrimoniais em vigor, uma vez que se passaram
mais de 70 anos desde sua morte. Permanecem protegidos os direitos morais que garantem o devido reconhecimento da autoria, conforme a legislação brasileira. Você gostou deste romance da literatura clássica brasileira? A leitura de A Pata da Gazela revela muito mais do que um simples enredo romântico, pois ela é uma obra que expõe os contrastes sociais, os valores da época vivida pelos personagens e por seu autor, bem como a importância das aparências na construção das relações humanas. Ao acompanhar o dilema dos personagens, o leitor é convidado a refletir sobre como a busca pela beleza ou pelo amor pode moldar comportamentos e destinos. É uma narrativa satírica, com situações cômicas e caricatas, que servem para mostrar o contraste entre os personagens, uma obra que mostra que a beleza pode encantar, mas é o coração que realmente conquista. Um livro que leva a refletir sobre como as mulheres enxergam a si mesmas e reagem diante do conceito de beleza imposto pela sociedade em que vivem. Um tema que permanece atual, como retrato das fragilidades e anseios que atravessam o tempo. Caso tenha ficado interessado em ler ou reler A Pata da Gazela, deixei na descrição um link para o site Domínio Público, onde é possível baixar gratuitamente o livro em PDF. Também há um link para compra, caso prefira adquirir a obra em formato físico. E você? Já parou para pensar se valoriza mais a essência ou a aparência? Não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários. Na próxima vez, farei o review do livro O Caso da Borboleta Atíria. Espero por você! E aí, você leu A Pata da Gazela na adolescência também?